A Dominion é uma das lojas com o melhor preço do mercado de Yu-Gi-Oh!, sendo especializada na venda de selados e cartas avulsas a um preço totalmente acessível para jogadores casuais e competitivos. Use o cupom PROMOSOBATATA para ter 5% de desconto nas compras com a loja Dominion dentro da plataforma MIPCards. O cupom de desconto será válido até 30 de julho com quantidade limitada, então não perde tempo. Acesse o link na descrição e conheça Dominion. Dragão de luz e trevas, faça a escuridão sumir. Sopro brilhante. Chess é o vencedor. A figura sombria jura acabar com a pluma de Mate. Capítulo 31. As trevas em movimento. Chess vence, Jaden comemora. Reg não esperava que David fosse perder, mas ele teve o que merecia no fim das contas. Agora ele vai receber a punição por perder um duelo das sombras. A professora Hibiki consegue se mover novamente e antes dela falar algo, David cai. Ela pede para que traga uma maca. O diretor Sherpa diz a Crowley que a doutora Fontaine seja alertada. Midori lembra da descrição de David sobre o jogo das sombras e do que os médicos disseram a ela, que havia uma sombra preta no cérebro do seu irmão, e percebe que ele pode ter perdido um jogo das sombras. Midori testemunhou a sombra deixar David quando seu brinco se quebrou e lembra que Reg tem um brinco idêntico. Reg percebe que Midori está olhando para ela e a reconhece como a irmã de Koyo e acha que isso pode ser útil para ela no futuro. Ela diz que não será facilmente derrotada como David e deduz que o dragão de luz e trevas tinha um poder de combater as sombras e se pergunta se ela poderia obtê-lo e usar o seu poder para controlar a sombra para seus próprios ganhos e não o contrário. A academia de duelos parecia bem mais divertida agora. Enquanto isso, na academia de duelos americana, a figura sombria está em seu escritório. A tábua de pedra está na parede e ele diz que imaginou que a pluma de Maat pudesse derrotá-lo. Ele ainda não está completo. Se há 3.000 anos ele não tivesse sido capturado por eles, tudo seria diferente. 3.000 anos atrás, no Antigo Egito, um homem está ajoelhado no santuário de Wadjar, o lugar onde os monstros são selados. Eles perguntam o que ele está fazendo ali. Além do mais, alguns momentos antes, os discípulos do homem tentaram atacar o faraó. E claro, eles foram impedidos. Porém, assim que foram capturados, eles beberam veneno e morreram. O que o homem quer? Mesmo se ele não falar, ele vai responder. O sacerdote do bastão do milênio invoca o espírito da luz. O espírito alado vai se juntar ao coração do homem. O sacerdote da balança do milênio vai medir os pecados do homem. Em um lado, um símbolo da razão e da verdade, a pluma de Maat. E no outro, o espírito que assimilou seu coração. Veja os pecados desse coração. A balança atinge o chão do lado do espírito alado, surpreendendo até os sacerdotes. Como alguém pode ter tanto pecado? O espírito da luz está se tornando das trevas. Como um humano pode estar vivo com o peso desses pecados? O homem finalmente se manifesta. Você diz que meus pecados são pesados? Bem, então quão pesados são seus pecados? O que vocês fizeram no vilarejo de Kowelna? Um ano atrás, houve um ritual mágico para criar as 7 relíquias que vocês usam, e para isso, o vilarejo serviu como sacrifício e foi dizimado. Eu sei a verdade que nem o faraó sabe. Eu vou te contar o peso dos meus pecados. Ele é do tamanho da minha cidade natal, que foi dizimada por vocês. Tem um reca enorme saindo dele, o peso da vingança. Um Ka maligno se manifesta, então ele era de Kowelna. O homem continua. Eu invadi o santuário real do faraó para conseguir as relíquias dos faraós passados e levá-los para Kowelna. Mas no ano passado eu não recebi nenhum contato da minha cidade. Então eu ouvi os rumores de que meu povo havia sido sacrificado para criar 7 relíquias do milênio. Vocês podem imaginar como eu me senti com isso? Lamentações, tristeza, o ódio. Isso criou um monstro dentro de mim e eu me fundi com ele.
Contemplem o que meu ódio por vocês criou. Tragoédia, o quão grande é o peso dos seus pecados. A única forma de saciar meu ódio é a morte de vocês, a morte do faraó, a morte do mundo. Vou causar o mesmo desespero que vocês causaram a Kulelna. O sacerdote do bastão do milênio diz que eles vão selar o monstro no Edja. Tragoédia sente que está com menos reca. Claro, o Caribo alado absorveu grande parte dele. Tragoédia vai para cima do Caribo alado. Os sacerdotes ordenam que o Caribo alado se assimile com a pluma de Maat, e isso impede que Tragoédia o toque. Assim, os sacerdotes conseguem prender o monstro em uma tábua. Tragoédia selado promete que eles vão pagar. Ele vai destruir a todos. Os sacerdotes ficam surpresos. Mesmo selado, ele continua consciente. O sacerdote do Olho do Milênio diz para eles quebrarem a tábua do monstro e confiná-lo na tumba real. O espírito da luz também deve ser enviado para outro lugar. Ninguém deve saber o que aconteceu aqui, nem mesmo o faraó. O tempo volta para o presente, os fragmentos da tábua foram reunidos, e o homem diz que aqueles que o selaram se foram, mas o ódio continua. Deus lhe deu a chance de se vingar, mas antes ele precisa destruir a pluma de Maat. De volta à academia de duelo, a grande final vai começar. O diretor faz um discurso e diz para Jaden Yuki e Chess Princeton que preparou um campo especial para o duelo dos dois. Eles vão para a arena principal da academia. Uma voz atrás de Zane diz que o diretor fez algo muito especial para eles e pergunta se ele se lembra de quando eles pisaram nessa arena. Zane olha para trás e vê que é Atticus Rhodes. O telão mostra que a arena principal está se elevando e todos estão empolgados. É lá que uma vez por ano os melhores graduados se enfrentam, o lugar onde todos os alunos da academia sonham em pisar, um lugar inspirado na arena das finais do torneio da batalha da cidade, a Torre da Academia. Capítulo 32, Jaden vs Chess. Jaden e Chess ficam felizes com o anúncio, mas se perguntam para onde Reg Mackenzie foi. Chess lembra que eles estão atrás das cartas espíritos. Afinal, o que eles querem? E o que foi esse duelo das sombras? Ele pergunta se Jaden sabe algo. Então a plateia começa a gritar. A pessoa que está do lado de Zane é Atticus Rhodes, o rei. Alex pergunta onde o irmão dela está. Ele cumprimenta Alex da plateia, dizendo há quanto tempo, mas na verdade só faz uma semana que ele foi para a academia americana e já voltou. Ele diz que fez isso para ficar perto de alguém, mas essa pessoa veio para o Japão. Zane diz que ele não precisa disfarçar, ele veio atrás de Reg Mackenzie. Atticus diz que é isso mesmo, onde ela está. O duelista muda de assunto e diz que o vencedor vai enfrentar Zane na final. Será um desses dois garotos. Ser o número 1 é difícil. O diretor adora fazer esse tipo de coisa. Zane disse que ele era o número 1 no semestre passado e não se importaria de trocar de lugar com ele. Atticus recusa. Ser o número 1 é um pé no saco. Parece que a Reg não está no torneio, então ele vai guardar as suas coisas e procurá-la. Zane pergunta se ele não vai assistir. Atticus diz que não é como se ele fosse participar. De qualquer forma, o duelo vai passar em todos os monitores da academia. Jaden e Chess olham sério para os dois. Eles sabem que quem vencer poderá enfrentar uma das joias da academia, Zane Truesdale. Atticus percebe que os dois estão os encarando. Ele vai se manter fora do olhar ardente dos jovens e se despede. Antes de sair, ele diz para Zane mostrar para esses novatos a força do Kaiser. Zane responde, com certeza. O professor Crowley diz para os dois finalistas irem para a torre. Chess diz para Jaden deixar o que aconteceu para depois e se concentrar nesse duelo. Jaden diz que vai ser o vencedor. Em breve eles vão saber. O duelo final vai começar.
Enquanto isso, na enfermaria, a professora Ayukawa examina David. A professora Hibiki pergunta como ele está. Ayukawa diz que nunca viu um caso assim pessoalmente, mas lembra de ter visto nos registros que alguns duelistas no passado tiveram sintomas parecidos. Segundo os registros, isso já aconteceu na final da Batalha da Cidade. 4 duelistas do passado entraram em um coma parecido com esse. Além disso, foi registrado que um motivo foi algum tipo de magia. Como médica, ela se nega a acreditar que isso é magia. De qualquer forma, ela vai cuidar de David. A professora Hibiki pensa com ela mesma. Magia? Como isso é possível? Essa sombra, o Caribou alado, o duelo das sombras, com certeza foi isso o que aconteceu com Koyu. Do lado de fora, Reg estava esperando pela professora Hibiki. De volta à arena, Jaden e Chaz estão frente a frente. Os dois estão determinados a vencer. Que comece o duelo. Jaden começa invocando a Knospe em defesa e termina seu turno. Chaz invoca o Grieve em ataque e ataca o monstro de Jaden. O efeito do dragão é ativado quando ele destrói um monstro, cria uma ficha de Wyvern no campo. Ele coloca uma carta virada para baixo e termina seu turno. Jaden invoca o lenhador e usa a fusão miraculosa, que permite que ele remova os materiais do campo e do cemitério para fazer uma fusão. Removendo a Knospe e o lenhador, ele traz o Elemental Hero Gaia. O efeito do Gaia se ativa, diminui pela metade o ataque de um monstro e aumenta os seus pela mesma quantidade. Ele ataca Grieve com um martelo continental. Chaz ativa sua carta virada para baixo, Troca do Dragão. Tributando 2 monstros dragão no campo, ele pode invocar um monstro dragão de nível 7 ou mais da sua mão. Assim ele traz o Dragão do Fim Obscuro. O efeito dele é ativado, reduzindo seu ataque em 500 pontos, ele envia um monstro do oponente para o cemitério. O Gaia é consumido pelas trevas. Jaden ativa a Luta do Novato. Quando o monstro dele é enviado para o cemitério, ele pode invocar o Elemental Hero de nível 3 ou menos da sua mão. Ele invoca o Lâmina de Gelo em defesa. Ele não é afetado por efeito e não pode ser destruído em batalha por monstros de nível 4 ou mais. Ele coloca uma carta virada para baixo e termina seu turno. Chaz invoca o Dragão Bomba em ataque e diz que não vai deixar Jaden ganhar tempo com o Lâmina de Gelo. Ele ativa a Raiva Dracônica. Agora seus dragões podem causar dano perfurante a seu oponente. Primeiro ele ataca com o Dragão Bomba, causando 600 pontos de dano, e depois ele ataca com o Dragão do Fim Obscuro. Jaden fica com 2.200 pontos de vida, mas seu monstro não é destruído, e Chaz diz que vai com tudo que tem. Capítulo 33 – O Herói Mais Poderoso. Reg e Midori estão frente a frente. Reg pergunta se tem algo que a professora queira perguntar. Hibiki diz que sim. Ela quer saber sobre as cartas espíritos, Duelo das Trevas e o que aconteceu com Koyu Hibiki. O Duelo das Trevas e Koyu Hibiki tem alguma relação? O que fez seu irmão mais novo entrar em coma? Ela sorri e diz que vai contar para ela. No entanto, essa é a academia de duelos. Tudo tem que ser decidido com um duelo, certo? As duas vão duelar e se a professora vencer, ela dirá o que aconteceu com o corpo de Koyu. Midori aceita o duelo. Ela vai dar uma aula especial. O duelo entre Chaz e Jaden continua. Chaz coloca uma carta virada para baixo e termina seu turno. É a vez de Jaden. Ele não esperava a Raiva Dracônica. Ele precisa evitar tomar mais dano e proteger o Lâmina de Gelo. Ele não tem nenhuma carta para ajudar, então precisa comprar algo bom. Jaden compra o livro de magia com um pote. Isso vai ajudá-lo, mas ajudará Chaz também. Ele tem que apostar tudo nessa carta. Ele ativa sua magia e ambos os jogadores podem comprar 3 cartas. Os dois compram bem e Jaden ativa sua polimerização, fundindo o oceano com Lâmina de Gelo para invocar o Herói de Gelo Elemental Hero Zero Absoluto.
Chess se lembra, esse é o herói mais forte do Sr. Hibiki. Então é isso, foi Koyo Hibiki que confiou a Jaden esse deck. É claro, ele viu quando o Sr. Hibiki alcançou o topo do mundo usando o Zero Absoluto. Ele viu quando o herói atacou e deu a vitória para ele, o único japonês a alcançar o topo do mundo dos duelos em terras estrangeiras. Foi só um ano depois que Chess conseguiu falar com ele e no mesmo dia, o Dragão de Luz e Trevas apareceu. Naquele dia ele jurou se tornar um grande duelista. Jaden fala alto porque ele está pensando tanto e Chess volta para a realidade. Jaden ativa sua magia, Mudança de Elementos. Nesse turno, todos os monstros no campo se tornam de um atributo escolhido. Ele escolhe Água. Todos os monstros se tornam do atributo Água. Isso vale para os dragões. Chess percebe que isso não é uma tática do Sr. Hibiki, é de Jaden. Assim, o efeito do Zero Absoluto permite que ele ganhe 500 de ataque e defesa para cada monstro do atributo Água além dele. Seu monstro fica com 3.500 de ataque. O Zero Absoluto ataca o Dragão do Fim Obscuro. Congelamento num instante. Jaden comemora. Chess pensa que esse não é mais o deck do Sr. Hibiki. Agora, ele é a alma de Jaden. Essa é a razão para ele não perder de novo. Assim como Chess, Jaden quer o topo do mundo dos duelos. Ele é um rival. Chess ativa sua carta virada para baixo, Covil dos Dragões. Quando um dragão é destruído, ele pode invocar da mão um dragão com o mesmo nível do destruído. Assim ele invoca o Dragão da Luz Final. Jaden coloca uma carta virada para baixo e termina seu turno. É a vez de Chess. O efeito do Dragão da Luz Final é ativado. Diminuindo seu ataque e defesa em 500 pontos, ele diminui o ataque de um monstro do oponente em 1.500 pontos. E com seu dragão, ele ataca o herói com Sublimação Brilhante. Jaden ativa sua carta virada para baixo, Reflexão Residual. O dano é reduzido a 0 nesse turno. Chess coloca uma carta virada para baixo e termina seu turno. Jaden compra a Fusão do Mundo Paralelo. Essa foi a carta usada pelo Sr. Koyo naquela única vez que eles duelaram a sério. Naquele momento, ele decidiu se tornar um grande duelista. Jaden ativa a Fusão do Mundo Paralelo, fundindo o Oceano e o Lenhador que estão removidos de jogo, e traz seu monstro As, o Elemental Hero Terra Firma, o herói mais poderoso de Jaden. Capítulo 34. E o vencedor é... Os alunos continuam assistindo. O herói mais forte de Jaden está no campo. Com seu grande Terra Firma, ele ataca o Dragão da Luz Final com o impacto da Terra. Jaden coloca uma carta virada para baixo e termina seu turno. Chess compra o Dragão de Luz e Trevas. É isso, como Terra Firma é o monstro mais poderoso de Jaden, o Luz e Trevas é o mais poderoso de Chess. Ele coloca o Dragão Bomba em defesa e invoca o Irme Vermelho também em defesa. Ele coloca outra carta virada para baixo e termina seu turno. Jaden percebe que ele puxou seu dragão mais forte e antes de terminar o turno, ele diz que não vai deixar. Ele ativa a Gravidade da Terra. Todos os monstros de nível 4 ou menos devem atacar o Terra Firma. Isso muda os monstros de Chess para o ataque e assim seus dragões são forçados a atacar o herói de Jaden. Esse é o poder Gravidade da Terra. Agora, sem seus monstros, ele não pode tributar para invocar o Luz e Trevas. Chess diz para ele não o subestimar. Ele ativa sua carta virada para baixo, Vínculo dos Dragões. Quando um dragão de nível 4 ou menos é destruído, ele pode invocar um dragão de nível 4 ou menos do seu deck. Ele invoca o Dragão dos Desejos. E além disso, quando o Irme Vermelho é destruído, ele causa 500 pontos de dano ao oponente. E o monstro que destrói o Dragão Bomba perde 300 de ataque. Cyrus pergunta se o Anakin tem esse duelo nas mãos. Bastion não tem certeza. Ainda é cedo para dizer. Se Chess conseguir sobreviver, ele vai invocar o Dragão de Luz e Trevas. Tudo vai depender do próximo turno. Alex e Cyrus ficam surpresos. Será que ele virou vidente?
Jaden compra e ativa o legado de um herói. Quando tem 2 ou mais monstros de nível 4 ou maior no seu cemitério, ele pode comprar 3 cartas. Como ele tem o Gaia e o Zero Absoluto, ele compra. Chess ativa sua carta virada para baixo, Rugido do Dragão. Quando tem apenas dragões de nível 4 ou menos no campo, seu oponente não pode atacar nesse turno. Assim, Jaden termina seu turno. Chess compra e oferece como tributo o Dragão dos Desejos para criar 2 fichas de dragões no campo. Jaden ativa sua carta virada para baixo, Limitação de Habilidade. Chess invoca o Dragão de Luz e Trevas e ataca o Terra Firma com o Batismo das Trevas. A limitação de habilidade de Jaden é uma armadilha contínua que nega o efeito dos monstros no campo, inclusive do Luz e Trevas. Porém, pagando 500 pontos de vida, o jogador pode ativar o efeito. Como Chess só tem 400 pontos de vida, ele não poderá ativar o efeito do seu dragão. É a vez de Jaden. Se ele não puxar um monstro, ele vai perder. Jaden compra um monstro que sempre o ajuda. Todos olham apreensivos. Ele coloca uma carta virada para baixo e invoca o Caribou Alado. Assim, ele termina seu turno. Chess se lembra das asas transcendentais. Se Jaden a usar, será o fim. Ele precisa resolver isso nesse turno. Chess coloca uma carta virada para baixo. Nenhum dos dois pode vacilar. Os dois querem vencer esse duelo. O Luz e Trevas ataca com seu sopro luminoso. Jaden ativa as asas transcendentais que faz o Caribou Alado evoluir para Caribou Alado nível 10. E seu efeito diz, tributando a si mesmo, ele destrói todos os monstros do oponente e causa dano a ele igual ao ataque dos monstros. Assim ele paga 500 pontos de vida para limitação de habilidade e ativa o efeito do seu Caribou Alado nível 10. Chess revela sua carta virada para baixo, Dragão dos Olhos Perversos. Ele destrói magia ou armadilha para cada dragão no campo, e assim, destrói a limitação de habilidade. Sem a armadilha impedindo, seu Dragão de Luz e Trevas pode usar o seu efeito e negar o efeito do Caribou Alado nível 10. Ao lado do Dragão de Luz e Trevas, ele vai ser o mais forte. Jaden Yuki é derrotado. O vencedor é Chess Princeton. Agora é sua vez. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.